Olá, boa noite. BRT Rio, o caos continua. Mesmo com novos ônibus operando no sistema, população insiste em transitar com as portas abertas e vandalismo já é presente nos novos veículos. Encostar na porta e encostar ela não fecha, cara. Eu não saio do carro. Buser alega que a NTT descumpre decisão judicial e segue apreendendo ônibus fretados. Denúncia: transporte coletivo urbano de Aracaju, em Sergipe, é um dos piores do Brasil. Tarifa cara, ônibus velhos e pouca variedade de horários são uma das queixas dos passageiros. Daqui a pouco, os detalhes aqui no Ônibus TV. Em Minas, acidente com ônibus da Útil deixa 1 morto e 10 feridos em Nepomuceno. Já em Nova Lima, ônibus da Santa Fé perde o controle, bate em poste e deixa feridos na MG 160. No Rio, a Baixada Fluminense amanheceu em chamas. Incêndio destrói 3 ônibus da Lanini Tour em Itaguaí. Na Bahia, acidente com ônibus da Cidade Sol deixa 2 mortos e 1 ferido em Manuel Vitorino. Vai começar. Susan Tour inicia operações nas linhas do grupo Itapemirim. A empresa da ABC Paulista conseguiu licença para operar após a justiça intimar a NTT e por uma série de punições e multas à agência. O Natal chegou no Grupo Guanabara. Pelo 6º ano consecutivo, a empresa coloca ônibus iluminado rodando pelas estradas. Desta vez, o escolhido foi um G8DD. E ainda, ônibus natalinos tomam conta das ruas do Brasil. Aliás, falando em Natal, vamos conferir imagens da decoração natalina que está instalada aqui em Sarandi. A iluminação especial e as atrações estão localizadas na Praça do Ipiranga e também na Praça dos Três Poderes. Tá bonita a nossa cidade. Assim, nesse clima de Natal e com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. Olá novamente, uma excelente noite para você. Feriadão chegando, hein? Que coisa boa! Um descansinho sempre é bom. Bom, vamos então às notícias, porque o Ônibus TV não para e as informações também não. Parece que a população do Rio de Janeiro não tem consciência e age como se não tivesse o mínimo de classe e respeito pelo próximo. Olha, nada contra os cariocas. Pelo contrário, tenho vários amigos e seguidores da região que tenho, por exemplo, uma parceria enorme. Porém, existe uma minoria na cidade que insiste em vandalizar e depredar os ônibus do BRT Rio. As vítimas da vez são os veículos novos. Logo nos primeiros dias de operação, 2 novos veículos articulados do BRT Rio apresentaram problemas mecânicos. Porém, são problemas considerados normais, por ter sido um erro no próprio veículo. Ocorreu uma pane elétrica em 2 carros, o que impossibilitou que eles seguissem viagem. Passageiros desembarcaram e conseguiram chegar ao destino em outro ônibus. Lembrando que esses casos estão sendo investigados pela Prefeitura do Rio junto à Volvo, fabricante do chassi dos ônibus. Porém, tem coisas que são feitas pela própria população, que não tem a mínima educação na hora de usar os ônibus. Na última segunda-feira, no horário de pico, passageiros tentaram forçar a porta dos novos ônibus do BRT para que elas trafegassem abertas. Mal sabiam eles que os veículos não rodam com as portas abertas. E claro, isso gerou muita confusão entre passageiros e o motorista, que avisou as pessoas dentro do ônibus sobre o dispositivo e que o veículo só andava com as portas fechadas. Mas e aí? O que fazer com a população do Rio que insiste em andar em ônibus ruins e destrói os veículos mais novos? Parece que tem gente que faltou na aula de educação básica e cidadania. Gente, pelo amor de Deus, parem de querer depredar os ônibus do BRT, de vandalizar, de querer andar com as portas abertas. Isso é um risco. Várias vezes já mostrei aqui no canal pessoas que caíram dos ônibus e morreram por causa dessa mania de andar com as portas abertas. Acorda, pessoal! Olhem com outros olhos para os novos ônibus. São veículos novos e não merecem ser destruídos assim dessa maneira, porque o povo merece e carece de um transporte melhor. Vocês precisam entender que andar com ônibus com portas abertas não vai ajudar e só bota a vida de vocês em risco. Acorda! Ainda dá tempo de vocês fazerem uma cidade melhor e mais humana.
Toda vez que cenas como essa são registradas, o povo do Rio fica cada dia mais mal falado pelo Brasil, sendo considerado um povo mal educado e mal criado, coisa que eu sei que vocês não são. Por isso que eu faço meu apelo. Cuidem dos ônibus. Eles foram comprados com dinheiro público. E é o seu imposto que está neles. É o seu salário que foi usado na compra desses veículos. Por favor, gente, não vandalizem, não depredem, não destruam. Esses veículos é um patrimônio de vocês. São novos e vocês merecem eles. Acorda ainda, povo do Rio. Acorda. Ainda dá tempo de vocês fazerem uma cidade e um transporte melhor. O transporte não é feito só pelo motorista, pela empresa, pela prefeitura. Ele é feito também por vocês. Inclusive, essa falta de respeito tremenda resultou numa senhora pisoteada esses dias numa estação da cidade. Ela chegou a ficar toda machucada e com escoriações na perna. Vocês convivem todos os dias com os ônibus sucateados e sabem muito bem como que é a realidade. Depois, não adianta cobrar e chorar lá na porta da prefeitura, pois a parte deles, eles estão cumprindo. Falta o povo, cada um, fazer a sua parte. A tarefa é simples, apenas cuidar dos veículos. É coisa básica. Isso daí é cidadania. Por favor, gente. É um apelo. Encostar na porta e encostar ela não fecha, cara. Eu não saio do carro. Eu não saio do carro. Não vai mudar nada não, isso aí, rapaz. Se não se educar, mas não vai mudar não. O carro não sai enquanto a porta estiver fechada, nem adianta. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar, pelo amor de Deus. Pelo 6º ano consecutivo, o Grupo Guanabara traz ao público um ônibus rodoviário iluminado, com decorações natalinas. Neste ano, o carro escolhido foi o 2201, um Paradiso G8DD com chassi Mercedes-Benz. Essa é a forma encontrada pela empresa para celebrar o Natal. O ônibus segue rodando pelas principais capitais do Norte e Nordeste aqui do Brasil. Linhas como a Teresina-Fortaleza, Teresina-São Luís, Fortaleza-Belém, Fortaleza-João Pessoa, Fortaleza-Recife, Recife-Salvador e Fortaleza-Salvador está contando com o ônibus decorado da empresa. Já é o 6º ano que a companhia faz esse tipo de comemoração. Ainda hoje no ônibus TV, Susan Tour tem data para começar a operar nas linhas do grupo Itapemirim. A NTT recebeu uma intimação da Justiça para que a operação fosse iniciada. A seguir, confira as notícias em manchete. A imagem na tela é do Natal iluminado na Praça Ipiranga, aqui em Sarandi, no Paraná. O município segue com várias atrações e decorações natalinas. 25 graus agora na cidade. Um grave acidente envolvendo um ônibus da aviação útil deixou o motorista morto e ao menos 10 pessoas feridas na rodovia Fernão Dias, em Nepomuceno, interior de Minas Gerais. De acordo com a concessionária que administra o trecho, o ônibus bateu uma barreira de concreto no início de um viaduto no sentido Belo Horizonte. O coletivo seguia de Campinas para Barbacena, com cerca de 30 pessoas. O motorista do ônibus, identificado como Domingos Antônio Xavier, de 51 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local. O corpo do rodoviário foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e levado para o IML de Lavras. Um outro funcionário foi socorrido com ferimentos moderados e encaminhado para uma UPA também no município de Lavras. 9 passageiros apresentaram ferimentos leves. A empresa precisou encaminhar um outro ônibus para que seus clientes pudessem seguir viagem em segurança. As causas estão sendo investigadas. Em nota, a empresa de ônibus informa que se solidariza com a perda de um de seus motoristas, que lamentavelmente veio a óbito. A aviação útil afirma que colabora com as autoridades para a apuração e esclarecimento dos fatos e está prestando todo o apoio aos familiares da vítima, que foi atendido na Santa Casa da Misericórdia de Lavras, no interior de Minas Gerais. A nota da empresa de ônibus afirma ainda que os passageiros não tiveram ferimentos graves, apenas escoriações, e que todos foram liberados para os seus lares. As bagagens e pertences foram encaminhadas aos respectivos donos. Também em Minas, um ônibus urbano da empresa Santa Fé, com prefixo 95049, que fazia a linha metropolitana 3915 entre Belo Horizonte e São Sebastião das Águas Claras, também conhecido como Macacos, em Nova Lima, na região de Belo Horizonte, bateu em um poste.
O acidente ocorreu na tarde de ontem, terça-feira, na MG 160, como informa o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A corporação informa que uma viatura que passava na região atendeu a ocorrência e, apesar do susto, ninguém se feriu. Ao menos 2 pessoas apresentaram escoriações leves. O tráfego na rodovia ficou fechado para a retirada do poste e evitar que alguma pessoa fosse eletrocutada, já que os fios se romperam com um acidente. Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus da aviação Cidade Sol deixou 2 pessoas mortas e um ferido na Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na BR-116, na altura do município de Manuel Vitorino, no sudoeste do estado. Um homem que não teve a sua identidade revelada foi encaminhado para o Hospital Prado Valadares, em Jequiém, e está internado na Sala Vermelha. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Ainda segundo a corporação, o ônibus que saiu de Vitória da Conquista e tinha como destino o município de Jequiém acabou sendo surpreendido pelo carro com placa de Mogi das Cruzes, São Paulo, e tentava fazer uma ultrapassagem. As vítimas de 44 e 63 anos conduziam esse veículo. Ainda de acordo com a PRF, o condutor do coletivo desviou para o acostamento para evitar o acidente. Mas, no entanto, o carro bateu na roda traseira do ônibus. Um incêndio atingiu a garagem da empresa Lanini Tour, no centro de Itaguaí, na Baixada Fluminense, danificando ao menos 3 coletivos que estavam parados no pátio. Ao menos um dos ônibus ficou completamente destruído. Apesar do susto, não houve feridos. As causas do incêndio já estão sendo apuradas. Segundo informações, o incêndio teria sido provocado por alguns homens. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou que a corporação foi acionada logo cedo e o quartel de Itaguaí teve apoio de outras unidades, como de Soropédica e Campo Grande. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje, desta quarta-feira. Parece que a briga entre a NTT e a Suzantur na Justiça está perto de chegar ao fim e ter finalmente uma solução. O juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, libere a operação de todas, repito, todas as linhas que eram operadas pelo Grupo Itapemirim, que teve falência decretada em setembro. A decisão inclui linhas da aviação Itapemirim e da aviação Caiçara, e o processo de volta das linhas será gradual, indo dos trechos mais lucrativos e importantes até as linhas de menor demanda e de menos relevância. Pela decisão, a NTT está proibida de cancelar as linhas que eram operadas pelas empresas falidas. A determinação foi emitida na segunda e a agência tinha 48 horas para liberar as operações. O prazo se encerrou hoje, mas isso não significa que a Suzantur tenha que operar já a partir dessa semana, ou seja, de forma imediata. A empresa ainda pode esperar alguns dias, se quiser, para assim finalizar o processo operacional e, de fato, começar a operar nas linhas. O magistrado destacou que não há impedimento para que as linhas sejam reativadas com a Suzantur, porque foram suspensas e não canceladas. O juiz ainda ressaltou que a NTT deverá fornecer à Suzantur a licença operacional e que a decisão da agência em resistir ao cumprimento da determinação emitida pelo juiz sobre o arrendamento das linhas para a Suzantur é injustificável. A nova decisão diz ainda que a ação da agência prejudicou muitos passageiros, principalmente agora no final do ano. Junto a essa determinação, a Suzantur confirmou o recebimento de pelo menos 5 unidades do Marco Polo Paradiso G8DD, sobre o chassi Scania e Volvo, sendo 2 Scania e 3 Volvo. Alguns veículos serão 6x2, outros 8x2. Isso muda a informação que demos aqui no canal nas renovações de frotas segunda. Com isso, a Suzantur passa a receber 3 Volvos ao invés de apenas 1. É que assim, né, gente? A informação vai mudando. E eu, claro, vou atualizando vocês aqui no canal, deixando vocês por dentro de tudo. Sendo assim, então, galera, o que vai acontecer agora é simples.
Como é uma determinação judicial, ou seja, algo acima da NTT, o pessoal lá da agência não vai poder reclamar ou reivindicar de nada em relação à Suzantur. Eles vão ter que aceitar a decisão da justiça e ficarem quietinhos, sem poder impedir as operações da empresa. Se porventura a agência não considera a LUP, no caso a licença operacional, e não liberar as operações, provavelmente alguma multa diária deve ser estipulada em cima da agência. Aí não tem jeito. Vai ter que ser por bem ou por mal. A NTT, de algum jeito ou de outro, vai ter que liberar as operações para a Suzantur. Com certeza a NTT vai recorrer, mas só da Suzantur já começar a operar já é um avanço e mostra que a justiça apenas está fazendo o que já deveria ter feito há vários meses. Não adianta chorar, NTT. De qualquer jeito, a Suzantur vai operar no lugar da aviação Itapemirim. Boa sorte para a empresa do ABC Paulista. Passageiros de 9 ônibus de empresas de fretamento que faziam viagens pela plataforma Buzzer foram impedidos de seguir viagem devido às apreensões irregulares dos coletivos feitas por quem? É ela mesmo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Todas as apreensões ocorreram no município de Itatiaia, região serrana do Rio de Janeiro. As apreensões ocorreram após uma nova decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que reforçou a proibição à ANTT de realizar novas apreensões indevidas de ônibus de fretamento, sob a alegação de transporte clandestino. A decisão do TRF3 fixa uma multa diária de R$ 5.000 em caso de descumprimento. Desde que a liminar inicial foi concedida em outubro pela desembargadora federal Mônica Nobre, a NTT já apreendeu mais de 80 ônibus, prejudicando cerca de 2.000 passageiros e causando prejuízo às empresas fretadoras e à própria Buzzer. De 2020 até agora, são quase 1.000 veículos apreendidos de forma indevida pela fiscalização da agência. Na liminar de outubro, a desembargadora suspendeu a aplicação da portaria número 27/2022 da própria NTT, que definia critérios para a fiscalização do transporte interestadual de passageiros. A magistrada argumentou que a norma ia na contramão da súmula número 11, de 2 de dezembro de 2021, também da NTT, que definia critérios objetivos para enquadramento em transporte clandestino. Na decisão mais recente, a desembargadora determina que, caso a fiscalização verifique que as empresas se utilizam de autorização para realizar fretamento e, na verdade, estejam realizando serviço regular ou vice-versa, elas não poderão ser autuadas por transporte clandestino. Além disso, ressalta que, se o transporte é autorizado pela NTT, ainda quando em condição distinta da observada, não se pode afirmar que o transporte é clandestino, nos termos da súmula número 11 da própria agência. A decisão também rebate a agência sobre a argumentação de que as empresas atingidas não seriam sindicalizadas. Ao contrário do que defende a NTT, a respeito das fiscalizações não terem atingido empresas sindicalizadas, a demonstração de que as autuações indicadas pela agravante se referem a empresas que utilizam a plataforma de empresas sindicalizadas, como a Buzzer, que inclusive constam dos termos de autuação e apreensão lavrados pela NTT. De modo que, ao menos neste momento, a agravada deverá observar as restrições impostas pela medida liminar, também em relação às tais empresas. Lembrando que se eu receber mais alguma informação, ainda nesta edição do Ônibus TV, sobre a Buzzer ou sobre a Itapemirim, mostro para vocês ainda nesta edição do Ônibus TV. Fiquem ligados. Veja a seguir os ônibus natalinos que têm rodado pelas principais cidades do Brasil agora em 2022. Novamente para você, imagens de Sarandi, no Paraná, 25 graus. Você está vendo aí a Praça Ipiranga, que segue iluminada com decorações natalinas. Voltamos já já. Todo ano, eles fazem um show pelas ruas. Vocês viram que há pouco mostramos um ônibus iluminado e natalino da Guanabara. Mas não é só ela que faz esse tipo de coisa nos ônibus, não. No rodoviário, de fato, é difícil alguma empresa decorar um ônibus. Mas no urbano, isso é mais comum do que a gente imagina. A moda dos ônibus natalinos existe desde os anos 2000, mas foi nos últimos anos que eles se espalharam de forma exponencial pelo Brasil, com decorações cada vez mais ousadas e iluminadas. O grande exemplo de cidade que todo ano puxa o pelotão e marca presença com esses ônibus é São Paulo, onde boa parte dos ônibus da cidade fica iluminada,
principalmente agora nas noites de fim de ano, com vários ônibus natalinos rodando pelo município. É uma festa. Os motoristas e os cobradores se vestem de Papai Noel e seguem viagem levando alegria e descontração para os passageiros, através de brincadeiras e músicas que remetem a essa época do ano. No interior dos veículos, então, nem se fala. Um mais lindo que o outro, com luzes e decorações que são a cara do Natal. Objetos e elementos compõem esse mágico cenário. Mas o tchan desses veículos, com certeza, é a parte de fora, onde cada empresa usa e abusa dos LEDs, principalmente ali na carroceria, botando diferentes elementos do Natal que brilham com a iluminação especial. Fora isso, ainda tem os adesivos que chamam a atenção também. Não só na capital paulista. No interior do estado de São Paulo, os ônibus também têm chamado muita atenção, como em Mauá e Marília. Fora de São Paulo, também há ônibus natalinos. Achou que não ia ter? Claro que tem. Poucos, mas existem. Nas regiões sul e sudeste, várias cidades esse ano aderiram à campanha do ônibus natalino, como Maringá, Apucarana e Curitiba. Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, também há várias cidades com veículos temáticos. No eixo norte do Brasil, também temos veículos assim. Natal no Rio Grande do Norte mesmo é o maior exemplo de cidade com ônibus natalino. E isso vem se espalhando por toda a região, do sertão ao agreste, da Amazônia ao Cerrado. Ah, e lembrando, na Paraíba também há ônibus natalinos. Isso é muito bacana, né, gente? Principalmente ver esses veículos tomando conta das ruas. Aqui onde moro, em Maringá, tem um ônibus natalino rodando pela cidade. Olha ele aí. Muito bonito, né, gente? É algo simples que a TCCC fez para o povo. É simples, porém bonito. Eu mesmo gosto demais desses ônibus natalinos. Nessa época do ano, são eles quem dão o brilho necessário que toda cidade precisa. Além de serem destaque, os veículos levam o espírito natalino aos locais mais distantes, trazendo luz e esperança para o nosso povo. Isso é muito bacana. E você, segue com imagens da Praça Ipiranga em Sarandi. A cidade do norte do Paraná segue com a decoração natalina. Além dessa praça, a praça que fica ao lado conta com um parque de diversões super legal. Tem até roda gigante esse ano. Vale a pena sempre conferir. Esse é o clima do Natal, gente. E como o ano passou rápido, né? Meu Deus! Todo telespectador do canal tem vez aqui no Ônibus TV. Por isso, até faço o convite. Você aí, tem uma denúncia sobre algo? Sobre algum sistema de transporte? Sobre alguma empresa? Algum ônibus? Pode me enviar sempre a informação pelo meu Instagram. Esse é o nosso canal direto de comunicação. Bom, um dos nossos amigos telespectadores aqui do canal enviou uma informação para mim essa semana que é revoltante. O péssimo serviço e sistema de ônibus de Aracaju, em Sergipe. O sistema como um todo está sucateado e precário, e há apenas uma empresa que tem conseguido manter a manutenção e renovação da frota em dia. Vários ônibus que rodam pela cidade, muitas vezes velhos, lá nos anos 2000, estão em situação lamentável, que pode pôr em risco, inclusive, a vida de motoristas e passageiros. Falta na cidade um carinho do poder público pelo serviço de ônibus, que há anos carece de licitação. Além da precariedade, o serviço conta ainda com uma tarifa caríssima, de R$ 4,50, que é um preço alto para um povo que anda em ônibus ruins e demorados, e principalmente velhos. Fora isso, existe ainda o suposto BRT de Aracaju, onde só fizeram as faixas exclusivas e, mesmo assim, os atuais ônibus trafegam pelas ruas, como os outros veículos normais, e só param à direita, ou seja, o BRT é algo inútil. As estações e terminais até hoje não foram concluídas, e os ônibus então, nem sinal deles. O problema de Aracaju é estrutural, e o sistema como um todo está sucateado, ultrapassado. Várias linhas,
não atendem mais a demanda dos passageiros e têm se tornado inutilitárias. Os horários também são ruins, fora ainda a superlotação nos horários de pico. Falta um carinho da prefeitura com o povo, que luta e trabalha dia a dia para levar o sustento para sua casa. Esperemos que em breve, ou logo, a situação seja resolvida, já que um transporte bom e eficiente gera mais empregos, melhor economia local e traz melhores soluções de mobilidade e deslocamentos na cidade. Dinheiro tem, basta querer. Obrigado ao nosso telespectador pela sugestão de pauta e pela informação. Galera, estamos de volta aqui no canal com mais notícias da aviação Itapemirim. Eu falei que eu voltaria, e estamos aqui novamente. Porém, agora nada é relacionado à Suzantur, e sim a uma garagem da empresa. O incêndio destruiu na manhã desta quarta-feira o platô 5 da aviação Itapemirim, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com as primeiras informações, usuários de drogas teriam colocado fogo no galpão que está em chamas. A fumaça preta pôde ser vista a vários quilômetros de distância e chamou a atenção da população e internautas. O corpo de bombeiros foi acionado e está no local. Outras informações sempre aqui no canal Próxima Parada. Assim por hoje, nós encerramos mais esta edição do Ônibus TV. Muito obrigado a você pela sua companhia e pela sua audiência. Foi muito bom contar com a sua parceria até aqui. Amanhã, quinta, às 7 da noite, você confere mais um especial de Natal aqui no nosso canal. E sexta, também às 7 da noite, você confere mais informações do mundo rodoviário com a edição especial de Natal do Ônibus TV. E não esquecendo, quero avisar vocês que estamos presentes no Instagram. Falamos isso agora há pouquinho, né? O link da nossa página por lá tá aqui na descrição. Mas se você preferir, é só pesquisar @canal Próxima Parada. Por lá, direto, tenho postado algumas fotos de ônibus que faço pelas ruas aqui do Paranazão. E para quem quiser trocar uma ideia e comentar algum assunto do mundo rodoviário, é só mandar uma mensagem de texto lá no direct. Se você tem sugestão de conteúdo, de melhorias para o canal e vários outros temas, pode mandar por lá também. Quer mandar por aqui? Mande também, fique à vontade. Com imagens da Sarandinha Encantada, encerramos mais esta edição do Ônibus TV. Que cidade linda, né, gente? Ficou muito bacana a decoração de Natal feita pela prefeitura. Isso enche nossos corações de esperança e de dias melhores. Excelente noite para você e até sexta. Os fatos do mundo rodoviário na hora em que eles acontecem. Ônibus TV, de segunda a sexta, às 7 da noite.